Então, vamos lá. Então, meus queridos, minhas queridas, peraí. Tá? Eu estou achando interessante uma coincidência. Nós estamos no nosso grupo seguindo o Evangelho, né? E eu estava no grupo de uns amigos de Belo Horizonte e eles estavam lendo esse mesmo texto que já estava reservado para nós, que é sobre a caridade, o item 13 do capítulo 13. É um Que texto... legal. Achei interessante. Muito interessante mesmo. Eu tive que sair antes, né? Então, eu vou ler Ah, aqui. É um texto de Cáritas, né? Um espírito que aparece várias vezes na codificação. Então, vamos lá. Chamo-me caridade. Sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheçam a meta a que deveis todos visar. Dei esta manhã o meu giro habitual, e com o coração amargurado, venho dizer-vos, ó meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas. Em vão, procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido, coragem, há corações bons que velam por vós. Não sereis abandonadas. Paciência, Deus lá está. Sois dele amadas, sois suas eleitas. Então, Cáritas em espírito, ela vinha procurar apaziguar aqueles corações aflitos, mas elas tinham fome de comida, né? Seus filhos tinham fome de comida. Elas pareciam ouvir-me e volviam para o meu lado, os olhos arregalados de espanto. Eu lhes lia no semblante que seus corpos, tiranos do espírito, tinham fome. E que se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes reconfortavam os estômagos. Repetia-lhes, coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele entezinho que só encontrava num seio estéril, insuficiente à alimentação. Alhures, vi meus amigos, pobres velhos sem trabalho e, em consequência, sem abrigo, presas de todos os sofrimentos da penúria, e envergonhados de sua miséria, sem ousarem eles que nunca mendigaram implorar a piedade dos transeuntes. Com o coração túmido de compaixão, olha a palavra, compaixão. Eu que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou por toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Compassivo é compaixão. Por isso é que venho, meus amigos, e vos digo, há por aí desgraçados, em cujas choupanas falta o pão, os fogões se acham sem lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas, sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Mas, se peço, também dou e dou muito. Convido-vos para um grande banquete e forneço a árvore onde todos vos saciareis. Vede quanta bela,
como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore, que se chama a beneficência. No lugar dos ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes, e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, porquanto a beneficência é inexaurível. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sob a minha bandeira. Nada temais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Carita, martirizada em Roma, Lyon, 1861. Então, irmãos, esse texto, ele nos fala da caridade material, que é aquela que está diante dos nossos olhos. Muitas pessoas, muitos espíritas, olham para aqueles que estão em situação de miséria. A situação de miséria é uma situação... Boa noite a todos. Boa noite, Eliseu. É uma situação de uma pessoa que está abaixo da linha da pobreza. É o miserável. Então, a pobreza, ela é um estado, vamos dizer assim, em que existe dignidade na pessoa. É a pessoa pobre, né? Quantas pessoas pobres nós conhecemos? Eu sempre fui pobre, criança pobre, mas tinha dignidade. Nunca passei fome, né? Então, a miséria, ela atenta contra a dignidade humana. E uma pessoa que está na miséria, ela não está em curso na lei de causa e efeito. Quem está em curso na lei é a sociedade que permite, pelo seu egoísmo, que exista esse nível de necessidade, esse nível de demanda. Então, todas as nossas iniciativas no sentido de diminuir, no fundo, deveria ser para extinguir a miséria do mundo, né? Toda a nossa iniciativa ainda é pouca. Nós não podemos falar de caridade moral, chegar diante de uma pessoa que está, como Caritas diz, né? Com fome, o filho com fome, ela ficava tentando levar ânimo àquelas pessoas. Mas como que ela ia levar ânimo? Se elas tinham fome, o seu corpo estava tiranizando o espírito. Elas tinham frio, elas tinham sede. Como que nós vamos chegar para uma pessoa e falar de Deus, falar do espírito, falar de educação, falar de boas maneiras, falar de cidadania? Como que nós vamos falar para uma pessoa que está doente, que está com dores, que está numa situação de miséria? A pessoa nessa situação, ela vai cometer furto famélico, ela vai fazer qualquer coisa, porque ela está abaixo da linha da miséria. Então, muitas pessoas criticam, pessoal da cesta básica, distribui roupa, tem que ensinar a pessoa a pescar, né? Essa é uma análise, muito superficial e muito egoísta, não é? É muito egoísta. Nós vivemos num país onde há muita fome. E a fome é junto àquelas pessoas que trabalham. Elas trabalham, ganham dinheiro e, mesmo assim, não conseguem sustentar as suas famílias. Tem aqueles que nasceram na miséria e que, então,
como que nós vamos exigir dessa pessoa determinado comportamento se ela nunca conseguiu aprender nada, porque a educação que ela teve decorreu dessa situação de miséria em que estava a avó dela, em que estava a mãe dela, o pai dela, e no qual ela permanece. Então, cabe-nos a nós atender primeiramente o corpo, porque sem o corpo nós não vamos poder falar de espírito, não vamos poder falar de alma, não vamos poder falar de Deus. Nós temos que atender primeiro a necessidade básica, a necessidade de sobrevivência. E depois disso, então, às vezes falar, né, vocês nem sabem direito quem é a pessoa, já leva uma cesta básica. Mas a cesta básica, ela é uma ferramenta, é um instrumento que nós vamos utilizar na assistência para nos aproximarmos da pessoa. E muitas vezes não é uma cesta básica que ela está precisando de outra coisa. E por isso é importante que nós tenhamos espaço e tempo na nossa vida para nos dedicarmos a essa tarefa da assistência. Não é possível falar em caridade moral se aqueles que possuem recurso financeiro não fazem ou deixam no plano secundário a caridade material. Então, era isso que eu queria falar, e eu vou então pedir para a Malvina fazer a nossa oração, Malvina. Pode ser? Sim. Nesse instante, vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus e agradecer por mais um dia que está terminando. Mestre Jesus, nos acolha em teus braços com muito amor, neste momento em que estamos estudando, que possamos estar unidos com os nossos irmãos. Abençoa o nosso lar, abençoe o lar dos nossos irmãos, que todos possam receber, Mestre Jesus, as tuas bênçãos e a tua paz. Que a espiritualidade amiga esteja conosco, também nos apoiando, nos ajudando no aprendizado dessa doutrina que é tão maravilhosa. Jesus, peço por todos aqueles que desencarnaram, por aqueles que estão doentes nos hospitais, que a tua luz, Jesus, a tua paz, seja com todos aqueles que estão em sofrimento. Jesus, obrigada pelo dia de hoje, mestre, por tudo que nos destes, a família, o trabalho, a refeição, a convivência com os nossos familiares. Que a tua paz seja conosco sempre, nos orientando, nos amparando, hoje e agora, por todo sempre. Que assim seja. Gratidão, Jesus. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Malvina. Queridos, queridas, nós estamos dando sequência à nossa aula 2 da biografia de Allan Kardec, considerando que estamos no mês de abril, ainda, né, de 2023, então nós estamos falando do codificador da doutrina espírita. Essa é a aula 2. Quem estiver acessando no futuro, né, essa aula, lembra que no nosso canal do YouTube, lá está a aula 1, na playlist Allan Kardec, o Educador. Dito isso, nós vamos continuar. Lembrando que nós estamos falando da biografia de Allan Kardec, mas Allan Kardec é o pseudônimo, né? O nome que Hippolyte Léon Denisard Rivail utilizou no momento da sua vida, quando ele, então, percebeu a que viera nessa encarnação.
qual era a sua verdadeira missão, qual era a sua tarefa. Isso ele já está no apogeu da reencarnação. Ele está vivendo os últimos anos da sua vida. Ele havia tido, como nós vimos na aula anterior, uma existência riquíssima na área da cultura, na área da educação. É discípulo de Pestalozzi, que, por sua vez, tinha por mestre Jean-Jacques Rousseau. Então, nós vemos, né, esse planejamento da espiritualidade para que Allan Kardec, quando acessasse o conhecimento através de Pestalozzi, tivesse toda a riqueza de um conhecimento novo, cheio de compaixão e de fraternidade, para se preparar para a sua verdadeira obra. Então, quando ele percebe que ele estava diante de uma fase definidora em termos de missão, e que era a sua verdadeira missão, quando ele conclui o primeiro momento com a edição de O Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, ele decide, então, que ele iria separar as personalidades, que até então havia sido Hippolyte Léon Denisard Rivail, que Denisard, né, Rivail, ele teve um papel no mundo, um papel relevante e muito importante. E ele era muito conhecido, mas que a obra daquele momento em diante não podia rivalizar com a obra de Rivail, porque ela havia sido uma preparação para que ele pudesse compreender em profundidade todos os fatos e todos os argumentos que vinham do mundo espiritual para ele. Então, Allan Kardec nasce com o nascimento de O Livro dos Espíritos. Ele usa esse pseudônimo, depois ele nos esclarece que é uma reencarnação, que ele usou esse nome, que ele teve entre os druidas muitos e muitos anos antes dessa encarnação como Rivail, né? Onde ele também aprendeu muitos segredos da natureza, a relação com a biosfera, né? Entre esse grupo de almas extremamente nobres e elevadas. Então, André Morel, eu nessa semana estive na Federação Espírita Brasileira e eu tive na biblioteca e o primeiro livro que eu me deparei foi com o livro de André Morel, onde ele fala sobre Allan Kardec. Falei, nossa, na minha exposição eu coloco uma frase dele, né? Allan Kardec não é compreensível sem a vida escolar de Rivail. Então, aqui, nós temos essas crianças. O Allan Kardec, aos 10 anos, entrou no Instituto Verdun, na Suíça. E, então, ele poderia ser qualquer uma dessas crianças. Então, esta cena desta fotografia, nós podemos imaginar que Kardec podia ser um desses meninos aí. E como eles eram tão crianças ainda, né, numa instituição que exigia tanto, mas que dava tanto também, não é? Então, aí está, né, Johann Heinrich Pestalozzi, né, João Henrique Pestalozzi, essa estátua em homenagem a ele, e que mostra essa relação dele com as crianças, o olhar das crianças, né, ele olhava as crianças nos olhos, é isso que essa estátua mostra. E ele, então, fala, né, que só havia uma forma de colocar fim, né, de colocar
termo à desordem social, as fermentações, as revoltas populares, os abusos do despotismo, né? E que é enobrecer o homem, tirar o homem da sua dimensão animalizada e levar o homem para uma dimensão superior. Saber e bondade sob a regência perpétua do bom senso. Então, conhecimento, benevolência, envolvidos, envelopados, regidos pelo bom senso. A pessoa bondosa, ela tem que saber até onde ela está sendo bondosa e generosa. E até onde ela está se acompliciando com o mal, com a preguiça, né? Com o desamor. O amor é o eterno fundamento da educação. Esse é Pestalozzi. Dizer isso no momento em que a humanidade ainda via a educação como algo que tinha que ser imposto às crianças a qualquer custo, né? E que as crianças eram obrigadas a acessar o conhecimento, muitas vezes pela violência. E ele diz que não é assim, que é o amor que fundamenta a educação. Aqui um esboço do sistema pestalozziano, então nós vamos ver que ele coloca, ele diz aqui, ó, antes, o fundamento da educação é o amor. E o fundamento da instrução é a intuição. Olha que interessante, né? A intuição, nós sabemos que ela é um dos atributos aí da mediunidade, ela é uma dimensão da mediunidade que nos permite acessar o conhecimento adquirido nas inúmeras experiências que tivemos nas nossas mais diversas romagens pela Terra, nas nossas reencarnações na Terra, em outros mundos. Então, nós temos muito conhecimento, muita instrução acumulada. E a intuição, então, ela é essa chave, essa porta, ela é esse fundamento que nos permite acessar o conhecimento que já trazemos em nós. Então, nós espíritas não podemos confundir intuição com inspiração. Inspiração, ela pode estar associada com a intuição, mas a inspiração é a presença de uma outra mente, de uma mente espiritual, de uma mente de um espírito, de alguém que já desencarnou, ou da mente de uma pessoa encarnada, um professor, seja o que for. Então, eles nos inspiram. Né? Os nossos ídolos nos inspiram. Temos que ter cuidado quem são os nossos ídolos, né? Aliás, não deveríamos ter ídolos. Nós deveríamos ter orientadores, ter professores, mestres, mas ídolos, né? Idolatria não é. A idolatria é uma coisa vã. Às vezes eu me preocupo um pouco no movimento espírita com a idolatria de almas nobres que passaram e que deram um papel muito relevante para o espiritismo e que muitos de nós começamos a idolatrá-las, né? Então, por exemplo, quando estamos agora falando da biografia de Allan Kardec, não é para idolatrá-lo, mas para enxergá-lo na sua função de orientador, né? De codificador. Então, Pestalozzi dizia isso, a intuição é o fundamento da instrução, porque a instrução é conhecimento, é cultura. E ele, então, fala que a linguagem deve estar ligada à intuição. Que linguagem que ele está falando? Ele está falando aqui da linguagem daquilo que nós vamos aprender, dos valores que nós vamos
procurar entender do ponto de vista intelectual e que linguagem que nós vamos utilizar para conseguir acessar esse conhecimento. Então, a intuição, ela vai buscar em nós esse conhecimento que já existe, para que venhamos a usar a melhor linguagem. E é por isso que ele fala, né, que o amor é o eterno fundamento da educação. Se queremos educar, nós temos que buscar a linguagem do amor. E então, há aqui toda um esboço desse sistema. Eu vou ler agora. Ele diz assim, no item 9, ao saber é preciso aliar ação. Então, todas as vezes que levamos um conhecimento para uma criança, ou seja lá para quem for, é necessário que as nossas mãos estejam também mergulhadas nisso, para que o conhecimento realmente ele seja fixado, é preciso experienciar. Nós não podemos, por exemplo, dizer assim, olha, essa laranja tem um gosto adocicado, muito bom. A laranja é doce, o suco da laranja é doce, às vezes para o azedo. Mas se uma pessoa nunca experienciou uma laranja, nunca tomou um suco de laranja, uma criança, ela nunca sentiu o gosto da laranja, ela não vai conseguir fixar esse conhecimento. Isso serve para tudo. Nós vamos ancorar aquilo que nós conhecemos quando nós fazemos, quando nós realizamos. Por isso que a caridade, ela precisa ser realizada. E a caridade material, nesse mundo que nós vivemos, ela, principalmente no Brasil, esse país onde nós temos essas oportunidades imensas de realizar a caridade, né? E então, quando nós estamos realizando a caridade, quando nós estamos fazendo, nós estamos aprendendo o que é a verdadeira caridade, como a entendia Jesus, né? Então, ele diz mais, as relações entre mestre e aluno, sobretudo no que concerne a disciplina, devem ser fundadas no amor e por ele governadas. Então, vejam, a disciplina conseguida através de castigos corporais, essa disciplina não é real. Né? A violência sempre vai gerar mais violência, ainda que seja uma violência que não se expresse de uma forma fora da pessoa. Ela pode desenvolver uma violência, uma autoagressão, se tornar uma pessoa que vá se governar por grandes frustrações, quando ela é submetida a uma disciplina rigorosa e cheia de violência, né? A instrução deve constituir o escopo superior da educação. Então, educar é tirar aquilo que nós já temos dentro, é criar hábitos novos. E a instrução, ela é esse objetivo, esses hábitos que nós vamos procurar em nós formar, né, hábitos novos, nós vamos encontrar em nós mesmos. Mas a instrução vai nos dar o revestimento da civilização naquele momento. A instrução, ela vai dar um verniz que vai tornar os nossos hábitos mais refinados. Então, a criança, ela é educada a amar os animais, isso é educação, vem na família. A instrução vai trazer
para ela as melhores maneiras de amar os seres inferiores da natureza, por exemplo. Como fazer isso com uma técnica mais adequada? A educação nos leva a dizer assim: isso precisa ser feito com amor, feito com carinho. Nós temos que aprender a servir, nós temos que aprender a prática da caridade, desenvolver em nós a compaixão. Então, nós vamos desenvolvendo. Agora, a instrução, o que é que ela faz? Ela vem e qualifica esse hábito. Então, o hábito da criança, por exemplo, de doar coisas, de aprender a se desfazer do seu brinquedo, aprender a se desfazer daquilo que não lhe serve mais, ou aprender até a se desfazer de algo que ela gosta, para que outra criança que não tem nada seja mais feliz. Isso ela aprende com os pais, isso é educação. Quando ela cresce, ela tem que crescer num meio em que a instrução a ensine a governar esses impulsos, para que ela saiba gerenciar isso e fazer isso da melhor maneira possível, da maneira mais científica possível, né? Para que ela também não seja presa fácil daqueles que abusam da generosidade alheia que existe. Os princípios basilares, então, de Pestalozzi: desenvolvimento da atenção. O que é a atenção, se não uma das funções da mediunidade? Olha que interessante. A mediunidade, como nós estamos estudando também, não é? No nosso curso lá da Fenomenologia Orgânica e Psíquica da Mediunidade, a atenção, ela é fundamental, porque a mediunidade, ela é essa nossa função de senso e de percepção do mundo que nos rodeia, né? Então, é a relação que nós vamos ter com as coisas. Então, se nós não desenvolvemos a atenção, como que nós vamos perceber que aquela criança está desnutrida? Como que nós vamos perceber que aquele animal está abandonado, se nós passamos indiferentes pela vida? Então, desenvolver a atenção. E como nós vimos, né, no Instituto Iverdun, isso era possível, porque eles estudavam 10 horas por dia. Eles ficavam um pouco dentro de sala, ficavam mais na floresta, estudando mineralogia, mas buscando, por exemplo, os minerais. Então, essa relação com a terra, esse amor com a biosfera, e essa atenção, percepção, eles muito cedo desenvolviam a mediunidade sem se dar conta de que estavam desenvolvendo a mediunidade, né? Através da atenção. A formação da consciência, olha o que o Pestalozzi falava, o que é a consciência? Né? Se não, um estado de iluminação, de percepção enobrecida, de termos uma visão mais abrangente do nosso papel no mundo. Isso é a consciência. Hoje se fala muito, né, na consciência ecológica, na consciência de dever, quais são os nossos deveres, consciência de caridade, que é o estado mais desperto de consciência, né? Mas a consciência precisa dessa formação. Ela precisa que nós utilizemos tempo nesse mistério, na formação da consciência, né? Ela não é algo que vá simplesmente... Claro que nós temos insights, momentos de consciência lúcida, mas nós podemos formar a consciência também, através do desenvolvimento da instrução, através da nossa inteligência. Nós podemos desenvolver o nosso lado moral. O enobrecimento do coração. Compreender o coração
como sendo esse órgão que representa os nossos ideais de nobreza, que em nosso coração está registrada o planejamento dessa nossa existência. Estão registradas as situações relevantes, as situações culminantes, as experiências pelas quais nós haveremos de passar necessariamente. Está registrado em nosso coração. Por isso, ouvir a voz do coração. Mas se o nosso coração se endurece muito cedo, se aquela criança não se educa, né? Se os pais não educam a criança na direção do bem, né? Educar é orientar na direção do bem. Então, se essa criança não é educada, o seu coração ele vai se cristalizando e na indiferença. Porque o grande mal da humanidade é a indiferença. Os indiferentes. Aqueles que, além de indiferentes, buscam justificativas para a sua própria inação, para o seu próprio não agir quando poderiam, porque nem sempre podemos agir. Às vezes tem um acidente, um agrupamento de pessoas, nós passamos e temos que perguntar, nós podemos ajudar? Se nós não podemos ajudar, nós temos que seguir em frente. Mas se é um médico, por exemplo, ele tem que parar. Ele não pode passar indiferente, porque ele pode ser útil ali naquela situação. Se é uma pessoa que tem contatos, enfim, não importa. Seja qual for a situação, nós temos que pensar o que é que precisa ser feito aqui nessa situação que eu posso fazer. Só um coração enobrecido é capaz de enxergar, só ele vai ter atenção. Só essa pessoa vai ter consciência do seu dever naquele momento, não é? Então, esse é a pestalose. Esse é o universo onde Allan Kardec estava imerso. A ideia existe originariamente na criança, e a intuição sensível é somente a sua realização concreta, único meio de a ideia se tornar compreensível, porque se encontra como força modeladora que vive e atua na criança. Então, ele diz ao respeito pela espontaneidade da criança. Então, a criança, justamente porque ela ainda está formando a sua personalidade, ela ainda, o seu processo reencarnatório não está concluído, nós espíritas sabemos disso. O processo reencarnatório se conclui por volta dos 7 anos. Então, ela tem tudo muito no seu... na sua mente infantil, ela ainda traz muito perto dela, muito verdinho ainda, todas as orientações que ela trouxe do mundo espiritual. Então, respeitar a espontaneidade dela, porque nessa espontaneidade vão aparecer aquilo que Freud vai chamar de atos falhos, né? Então, que ele não soube interpretar muito corretamente, até porque ele estudou o adulto. Mas a criança, muitas vezes, ela fala para a mãe, olha, mãe, na outra vida eu fui sua avó. Né? E às vezes a família reprime isso, né? Porque não sabe que a criança, na sua espontaneidade, está tendo uma recordação e outras coisas mais. Né? Então, Allan Kardec estudou com esse mestre que tinha por disciplina o amor. Ele era mais um filósofo do que um religioso, o Pestalozzi, né? Porque ele via a religião da época ainda muito envolvida com o poder do mundo,
Então, ele dizia assim, que a verdadeira religião não é outra coisa senão a própria moralidade. Então, foram 20 anos aí que esse instituto se dedicou à educação, de 1805 a 1825, não é? E ele, então, passou por várias crises internas que culminaram com o seu fechamento por problemas financeiros. E as posições religiosas de Pestalozzi, que ele tinha essa visão de religiosidade, em verdade, elas serviram para os seus detratores, para aqueles que diziam que o Pestalozzi estava ensinando mais religiosidade do que qualquer outra coisa. Então, hoje nós vemos também essa crise de querer separar de uma forma absoluta a religião da educação, mas que isso não seja entendido como afastar os valores, a religiosidade, né? E não a religião enquanto instituição, que isso realmente, Pestalozzi, ele não se ligava a nenhuma instituição, né? Mas aos valores de uma religiosidade, que aí vai significar estar ligado a Deus. Então, em 1819, a crise do Instituto se agrava quando Pestalozzi, com esse seu coração imenso, procura reunir as crianças que ele mantinha no Instituto para crianças pobres. Ele quer reunir os meninos pobres com os ricos, até para que haja essa troca, né? Ele acreditava nisso, para que os meninos ricos pudessem também compreender a experiência das crianças pobres e desenvolver em si mesmos a compaixão, né? Ele trazia esse ensinamento que vem lá de Jean-Jacques Rousseau, mas ele não foi compreendido, vários professores ficaram descontentes e abandonaram, então, o Instituto, levando vários alunos consigo, né? O Rivail, ele se mantém, né, no Instituto, ele permanece ainda por algum tempo, já com 15 anos, e todas essas divergências que ocorrem no Instituto, toda essa dor que Pestalozzi passa, o Rivail, ele vive isso, né? Ele partilha com seu mestre as suas dores, quantas conversas nesses ambientes aí da Suíça eles não puderam ter, né? Quantas coisas Pestalozzi não segredou a Rivail, até orientado pela espiritualidade superior, porque, aliás, ali aquele jovem adolescente de 15 anos estava o futuro codificador do Consolador. Então, é evidente que muitas situações eram criadas pela espiritualidade superior. Então, Kardec, Rivail, né? Rivail ainda, ele fica pensando, ainda muito jovem, e ainda pensando de uma forma meio utópica, que seria tão bom, né? Unificar as crenças, que houvesse só uma religião e que todos estivessem unidos em torno de uma religião, então aí não haveriam tantas dores no mundo. Mas não é uma tarefa fácil, nem para uma encarnação apenas, né? Então, isso ele pensa aos 15 anos. Ele conhece Jesus e ele pensa, um só rebanho e um único pastor, isso unificaria os pensamentos, traria paz às pessoas, né? E ele meditava sobre Jesus, sobre essa alma nobre, sobre o evangelho de Jesus, não é? Ele meditava. Já o jovem Rivail. E um ano antes de Rivail desencarnar, agora já Allan Kardec, ele ainda pensava da mesma maneira. Ele diz assim, a unidade da crença será o laço mais forte, o fundamento mais sólido da fraternidade universal, obstada desde todos os tempos pelos antagonismos religiosos. Aqui, esse antagonismo religioso está falando das instituições religiosas, né? Que dividem os povos e as famílias,
que fazem sejam uns os dissidentes vistos pelos outros como inimigos a serem evitados, combatidos, exterminados, em vez de irmãos a serem amados. Então, esse já era Rivail, mas já revestido de toda a compreensão de Allan Kardec nos últimos anos, porque estamos a 1 ano da sua desencarnação. Em 1822, ao final, sabe-se que Allan Kardec já havia deixado Verdun e já estaria em Paris. Então, nós vamos ver que aos 18 anos de idade, 18 aninhos, ele já publicara um livro, não é? E no seu discurso, ele diz assim: desejando tornar-me útil aos jovens e concorrer com todas as minhas forças para aplanar-lhes a trilha árdua dos estudos, aproveitarei com empenho os conselhos que de boa vontade me chegarem, de pessoas que me são superiores pelo saber e pela experiência, considerando ainda que a aprovação dos homens de bem sempre me será a gratíssima recompensa. Então, veja, um jovem de 18 anos com essa visão de mundo e já tão cheio de ideais, né? Esse é o discurso dele. Também Rivail se aproxima do magnetismo. 1823, aproximadamente, então ele era muito jovem, não é? Leu grande número de obras favoráveis e contrárias ao magnetismo. Isso está na Revista Espírita, e ele se tornou um experimentado magnetizador. Nós vamos ver que Pestalozzi tinha esse conhecimento do magnetismo. Aqui nós vamos ler um pedaço de uma carta que Pestalozzi manda para o seu filho, que tem uma doença grave, que está com o que seria hoje uma epilepsia, né? Ele tinha crises, excessos epiléticos desde a infância. Então, Pestalozzi diz assim: meu querido, venho achando que o magnetismo, do qual às vezes se abusa, tenha contribuído de certa forma, no último ano, para paralisar o teu mal. Se tens fé nesse remédio, experimenta usá-lo de novo, e que Deus fortaleça a mão que ele há de servir. Então, ele via o magnetismo, mas também com a presença de Deus, né, que quando o magnetismo ele é transmitido sob a orientação de Deus, né, e sob a proteção de Deus, ele é uma mão muito mais forte. Então, aqui é o Rivail dizendo, quando ele tem contato com as mesas girantes e os primeiros fenômenos espíritas, ele interpreta como sendo uma ação do fluido magnético sobre as mesas. Assim como no caso do sonambulismo, ele também entendia que era ação sempre do magnetismo. Então, ele chega para a compreensão dos fenômenos espíritas como um cético. Ele não vem já com um preconceito, vamos dizer assim, religioso, com vontade de aceitar aquilo. Pelo contrário, ele vem supondo que ele vai descobrir mais alguma coisa a respeito do magnetismo. Então, ele começa a observar. Então, Allan Kardec, Rivail, né? Ele monta uma escola em 1825, ainda muito novinho, e ele diz o seguinte: esforço-me em reformar o que me parece defeituoso, em acrescentar o que se me afigura útil, em aproveitar em suma das observações que faço diariamente. Então, ele aprendeu a observar, ele tinha senso de observação. E ele diz:
A educação é a obra da minha vida, e todos os meus instantes eu os dedico para meditar sobre esta matéria. Então, ele entendia que ele era um educador, que ele nasceu para ser um educador. E ele vai descobrir, então, aqui é 1834, não é? Mas ele vai descobrir lá à frente, a partir de 1852, que não, que tudo isso tinha sido preparação. E assim, como o seu mestre, ele também entra em falência, né? O Rivail diz assim, ó, para instruir a infância é preciso grande tato e muita experiência, pois não se imagina o alcance que pode ter uma única palavra imprudente, a qual, do mesmo modo que o grão de erva daninha, germina nessas jovens imaginações, como em terra virgem. Então, muitas vezes, uma palavra que é dita com magnetismo carregado de maldade, de crueldade e até de indiferença mesmo, pode causar grande dano. Nós não temos noção. E o contrário também. Allan Kardec, Rivail, contribui com o parlamento francês, né, propondo várias práticas, né? Quando ele fala que deveria existir uma escola teórica e prática de pedagogia. Hoje isso para nós é muito óbvio, mas imagina que isso era uma proposta na França, né? Ele dizia que pelo menos 3 anos de duração tinha que ter essa escola de prática pedagógica. E nesse momento ele tinha apenas 24 anos. Aqui tem um resumo da tese, né, de Allan Kardec. E nesse plano, né, que ele apresenta para o governo francês, que ele está apresentando um plano, né, uma tese para o governo francês, e ele apresenta em 1828, ele condena punições corporais. Ele diz que a educação dos jovens tinha que ser uma ciência muito bem definida, que deveria se aprender a educar o jovem, que é diferente de educar um adulto. Ele diz assim, como se estuda medicina para ser médico, você tinha que estudar para aprender a ensinar. Então, ele entendia que quando você conseguia transformar uma pessoa num estudioso, essa pessoa, ela abria a mente dela. Então, ela ia deixar de acreditar em alma do outro mundo, em fantasma, não mais tomará fogos, fatos por espírito. O que é fogos, fatos? Na floresta, é quando há uma concentração de um tipo de gás, esse gás ele pega fogo espontaneamente. É por isso que as florestas elas têm incêndios espontâneos. Chama-se fogo fato. Às vezes a gente vê uma luz na floresta, fala, eu vi o fantasma, mas não foi um fogo fato. Então, por conta disso, aos 24 anos, ele ainda muito jovem, ele achava que o que se dizia de visão de espírito não eram espíritos. E por isso que isso foi muito importante, essa visão dele bem, vamos dizer assim, positivista. Ele era um positivista. Ele fazia parte do grupo dos positivistas. E ele, então, chega lá em 1850 com essa mente e vai estudar os fenômenos espíritas, procurando ver neles o fenômeno e os resultados do magnetismo. Então, nós vamos parar aqui na Madame Rivail, Amélie Gabrielle Boudet, tá bom? E a nossa terceira aula, nós vamos continuar daqui, será a nossa terceira e última aula. Eu acho que eu voltei em muitas coisas que nós falamos na primeira aula, mas porque eu achei que era necessário e que era importante para nós
fixarmos os conceitos, tá bom, meus queridos? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver como que eu paro a gravação. Eu vou parar a gravação, tá bom? Para não ficar muito extensa.